Olá galera, meu nome é Nathan Brito e essa é a 18ª aula do módulo 1 do curso de Linux.org. Lembrando que o curso de Linux.org é o site que a gente utiliza para poder divulgar as aulas que são publicadas no canal do youtube.com/curso de Linux. Se inscreve no nosso canal, nos dê lá uma moral, isso aí nos ajuda bastante. Galera, se você começou o módulo 1 e ainda não chegou no módulo 2, bacana, show de bola, segue o barco, a gente vai começar a aula 18. Se você já estava no módulo 2, porque quem está acompanhando o canal sabe que eu já estou gravando o módulo 2, deve estar se perguntando por que eu estou voltando no módulo 1. Bom, ao gravar o módulo 2, eu percebi que eram necessários conhecimentos sobre gerenciamento de discos e partições, que eu acabei, por uma falha minha, não colocando no módulo 1. Então faltou essa aula aqui. No meu planejamento não previ sobre o assunto e é muito importante. Então assim, sempre que eu perceber que teve alguma coisa que faltou, que era importante e que eu acho que está no módulo errado, eu vou voltar no módulo que eu acho que essa aula deveria estar, vou colocar essa aula nova e a gente segue o barco aí, ok? Então, se você começou o módulo 1 e não foi para o módulo 2, bacana, vamos continuar o módulo 1 mesmo na aula 18. Se você já está no módulo 2, assista essa aula aqui. Conforme eu vou indicar lá no módulo 2, eu vou recomendar que você assista essa aula, para depois prosseguir para a aula 3 do módulo 2. Bom, vamos dar início à nossa aula. Nessa aula a gente vai aprender a gerenciar partições e discos no Linux. Para essa aula eu vou utilizar uma máquina virtual criada no VirtualBox com o sistema operacional Debian 8 instalado. Na aula 1 do curso de Linux.org eu expliquei como criar uma máquina virtual e na aula 2 como instalar o Debian. Infelizmente faz muito tempo que eu gravei essa aula. Essa instalação do Debian aqui é a versão do Debian 6. Porém não tem problema porque o processo de instalação é praticamente idêntico, não muda nada praticamente, tá ok? Se mudar é coisa boba que você vai conseguir entender lá e conseguir mudar, não muda. Em breve eu vou estar fazendo uma aula de instalação do Debian, mas não muda, tá galera? É tudo bem parecido. Então cria lá a máquina virtual do Debian 8 e vamos iniciar nossa aula. Bom, eu vou acessar essa máquina por SSH, conforme já está feito aqui em cima, tá? Eu estou acessando ela por SSH. Por que eu estou acessando ela remotamente? Porque aqui fica mais fácil de eu dar a aula, porque eu posso selecionar algumas coisas do terminal e tudo mais. Então, para a gente aprender fica mais fácil, tá ok? Então, beleza, eu estou aqui logado naquela máquina virtual. A primeira coisa que a gente vai fazer é logar como superusuário. Ok, estou logado como superusuário. Bom, o primeiro comando que a gente vai aprender é o comando fdisk. Ele é um comando utilizado para criar partições no nosso disco rígido. Antes da gente começar a criar as partições, vamos utilizar o próprio comando fdisk para poder exibir os discos disponíveis e as suas partições. Então, vamos utilizar o comando fdisk -l. Fdisk, opção -l. Ele vai me mostrar aqui que eu tenho o disco /dev/sda com 8 GB e nesse disco eu tenho aqui todas essas partições criadas, tá ok? Aqui cada uma montada em um diretório diferente aí do nosso Linux. Então tenho várias partições neste disco SDA. Esse é o primeiro comando, o comando fdisk -l. Bom, o próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai adicionar um disco novo nessa máquina virtual, tá? E a gente vai começar a brincar com as partições desse novo disco. Então eu vou sair aqui da minha conexão SSH, ok? Vou entrar na máquina virtual que eu criei lá, vou desligá-la. Ok, a máquina está desligada. Eu vou entrar nas configurações dessa máquina, vou vir em armazenamento, controladora SATA e vou clicar nesse botão pequenininho aqui do lado chamado adiciona disco rígido. Vou criar um novo disco, VDI, dinamicamente alocado, vou colocar aqui o nome dele como novo disco, 8 GB mesmo.
Pronto, ele está criado aqui. Então agora eu tenho o disco Debian 8, que está no sistema operacional, e tenho esse novo disco aqui. Vamos dar o OK e vamos iniciar a máquina. Aguardar um pouco. Vamos aguardar um pouquinho e já vamos fazer a conexão SSH novamente nessa máquina ali. Lembrando que eu estou utilizando SSH somente para facilitar a aula, tá ok? De eu poder utilizar aqui o meu terminal com mais flexibilidade. Então, vamos lá, eu vou aumentar aqui o meu terminal. Ok. Vamos utilizar o mesmo comando fdisk -l. Fdisk opção -l. Perceba agora que ele me retornou o SDA /dev/sda com 8 GB e as partições dele, desse SDA, e me retornou também o /dev/sdb com 8 GB. Então o meu sistema já reconheceu meu segundo disco, só que esse segundo disco não está particionado, então o nosso próximo passo é particioná-lo. Então vamos limpar aqui o terminal e vamos começar a particionar este segundo disco. Para a gente poder particionar esse segundo disco, nós vamos utilizar o comando fdisk e vamos setar aqui como alvo esse disco, SDB. Então fdisk /dev/sdb, que é o caminho que está aqui no meu fdisk -l. Se eu der um fdisk -l, tem aqui o caminho /dev/sdb, tá ok? Então eu vou utilizar o comando fdisk /dev/sdb. Ok. Feito isso, ele vai abrir o console de administração aí do fdisk, o console pelo qual a gente consegue dar os comandos aí dentro do fdisk. Então, vamos utilizar o primeiro comando, a primeira opção, a gente vai utilizar o comando n para criar uma partição. Ele vai te perguntar se você quer uma partição primária ou estendida. Lembrando que primária você pode criar no máximo 4 partições primárias, sendo que dessas 4 primárias ali, geralmente se criam 3 primárias e... Não, na verdade, desculpe, você pode criar 4 primárias ou 3 primárias e uma estendida, sendo que essa partição estendida ela vai ser dividida aí em várias partições lógicas, tá ok? Então vamos utilizar a opção P para criar uma partição primária. O número da partição a gente vai utilizar o 1. Primeiro setor, 2048. Último setor, mais setores ou mais tamanho. No caso aqui a gente vai setar o tamanho desse disco. Se eu der um Enter, ele vai criar uma partição utilizando o tamanho total do disco. Então se você quiser transformar um disco em apenas uma partição, é só você dar um Enter nessa etapa aqui. Se você quiser colocar um tamanho específico, você vai colocar o operador mais e o tamanho que você quer. Então eu vou colocar mais 4GB, de 4 GB. Ok, ele criou ali, criada uma nova partição do tipo Linux de tamanho 4 GB. Ok, vamos criar outra partição. Eu vou dar o comando N novamente. Então vamos criar uma partição primária de novo, tá ok? Vamos utilizar o 2 mesmo, que é a segunda partição. Primeiro setor vai ser aquele padronizado ali mesmo. E o tamanho dele vai ser 4, no caso mais 2 GB. Ok, ele criou o 2 GB. Vamos criar uma terceira partição, NP3, padrão, e o tamanho mais 2 GB. É que ele diz que eu tenho menos tamanho do que eu preciso, então aqui eu vou colocar um pouco menos. Eu vou colocar o Enter para que ele utilize o tamanho total. Então eu vou dar apenas Enter, tá? Ele colocou ali 2 GB, só que é aproximadamente 2 GB. Então quando eu coloquei aqui o mais 2G, ele diz que eu não tenho esse tamanho suficiente, porque ele não vai conseguir completar. Então como ele aqui te mostra uma informação aproximada e arredondada, ele diz que tem 2 GB, tá ok? Mas eu já utilizei o padrão, beleza. Tenho 3 partições, uma com 4 GB, uma com 2 GB e outra com 2 GB. Bom,
Dentro aqui do fdisk, por exemplo, eu quero saber qual que é o comando do fdisk para que eu possa mostrar as partições criadas. A gente pode utilizar a opção M, comando M, que ele mostra a ajuda desse fdisk. Então, por exemplo, aqui eu vou utilizar o comando M. Deixa eu limpar aqui o terminal para ficar mais fácil. Opa, desculpe. Aqui eu estou dentro do fdisk que eu não vou conseguir limpar. Bom, eu dei aqui a opção M para ele poder mostrar aqui os comandos disponíveis no fdisk. Então aqui, ó, ele tem D para exclusão, L para listar os tipos de partições, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, N para criar uma nova partição, P para mostrar a tabela de partição, T para alterar o tipo da partição e V para verificar a tabela de partição. Bom, vamos utilizar a opção P para poder mostrar a tabela de partição aqui que a gente tem. Então, utilizando o comando P, a gente pode perceber aqui que tem as três partições que eu acabei de criar: /dev /sdb1, sdb2 e sdb3, contendo 4, 2 e 2 GB respectivamente. Bom, vamos supor que eu me arrependi e eu quero apagar essa sdb3. O comando que a gente vai utilizar aqui é o D, para excluir uma partição. Então eu vou utilizar o comando D e vou escolher qual a partição que eu quero apagar. No caso aqui é sdb3. Ok, a partição foi excluída. Se eu acertar o comando P, perceba que ele só tem a partição sdb1 e sdb2. Vamos criar novamente aquela partição 3. Então, primária, 3, padrão, e padrão para utilizar o resto do tamanho. E aqui é possível ver que a gente já tem novamente as três partições criadas. Para a gente salvar tudo que a gente acabou de fazer, a gente vai utilizar o comando W. Ok, foram criadas as partições. Vou limpar aqui o meu terminal para poder ficar mais fácil a visualização. Ok, limpei ele. Já salvei no meu terminal, já salvei, aliás, a minha tabela de partições. Se eu utilizar o comando fdisk -L, já é possível verificar que eu tenho agora aqui o disco SDB de 8 GB com 3 partições que eu criei. Então está aqui as 3 partições criadas conforme a etapa anterior. Tá ok? Bom, feitas as criações das partições, a gente precisa formatá-las indicando um tipo de sistema de arquivos para elas. Então, para isso a gente vai utilizar o comando mkfs com a opção "-t", seguido do tipo que a gente quer, no caso xt4, e a partição que a gente quer formatar, então sdb1. Então, mkfs -t de type xt4 /dev /sdb1. Aqui no caso ele está me perguntando se eu quero proceder, porque ele disse que eu já tinha montado esse sdb1, tá? Isso aqui é normal porque eu estou usando uma máquina de estudo, então eu já tinha montado isso daqui para eu testar antes, e agora ele está dizendo que eu já tinha feito. Então é simplesmente aceitar aqui para continuar. Mas no seu caso, quando você fizer isso pela primeira vez, não vai aparecer isso. Se você estiver montando uma partição que já havia sido montada antes, você está criando um sistema de arquivos, uma partição que já havia sido montada antes, vai aparecer a mesma mensagem, tá ok? Então, ok, fiz sdb2, a gente vai utilizar o tipo 3. Então, mkfs -t de type xt3 /dev /sdb2. Procede, a mesma coisa vai dizer que eu já tinha montado esse sdb2. A gente vai dizer que a gente quer continuar. E o sdb3, a mesma coisa com o mesmo tipo xt3, tá ok? Vou proceder, ok. Lembrando que ele só está mostrando essas mensagens porque eu já havia criado antes. Então, como eu já tinha testado isso aqui antes, ele reconheceu que já existiam ali algumas partições com o sistema de arquivos criado, e ele está só me avisando. No seu caso, se você estiver criando do zero, ele não vai mostrar aquelas mensagens ali, ok? Então, beleza, utilizei esses 3 comandos para criar os 3 sistemas de arquivos nas 3 partições que a gente tinha criado no passo anterior. Ok, o próximo passo é montar esses sistemas de arquivo em algum local.
Para isso você tem que ter uma partição criada, para uma partição não, desculpe, um diretório onde você vai montar essa partição. No meu caso aqui, dentro do barra, eu criei os diretórios dados 1, dados 2 e dados 3. E eu vou montar em outra pasta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o barra etc, o barra var, desculpe, barra backup. Vou criar também o barra var barra sites e o barra var barra dados. Ok, tem esses 3 diretórios. Cada diretório eu vou montar uma partição diferente das que eu criei. Para a gente poder ver as partições que já estão montadas, a gente pode utilizar o comando df. Com o comando df a gente pode ver que temos aqui várias partições, SDA8, SDA7, SDA5, SDA1, montada aqui nos seus devidos diretórios do Linux, ok? Se eu quiser ver perceba que aqui ele mostra o tamanho utilizado, né, numa nomenclatura um pouco difícil da gente ver. Se eu utilizar o df-h, ele transforma isso daí numa forma mais fácil de ler. Então aqui eu tenho 139 MB utilizado, disponível 1.2. Então, comando df-h a gente mostra aí as partições que já foram montadas. Ok, tenho aqui então as minhas 3 partições que eu já acabei de criar, sendo que a SDB1 está no XT4, SDB2 e 3 no XT3. Eu preciso montar isso em algum lugar, eu preciso dizer onde essas partições serão utilizadas. Para isso a gente vai utilizar o comando mount -t ext4 /dev /sdb1 /var backup. Então, vamos lá, a sintaxe do comando mount, que é utilizado para poder fazer montagem de sistemas de arquivo, e no caso montagem de partições, -t de tipo ext4, que é o tipo dessa partição, /dev /sdb1, que é a partição que eu estou utilizando, espaço /var backup. Ok, se eu der um comando df, a gente pode perceber que o SDB1 foi devidamente montado no /var backup. Bom, a gente vai montar também as partições SDB2 e SDB3, mas antes, pense na seguinte situação. Vamos supor que a gente tenha feito aquelas partições, tenha criado aquele sistema de arquivos, mas a gente não lembra qual o sistema de arquivos que estão naquelas partições, né? Aquelas partições não estão montadas, então a gente não consegue ver o tipo delas sem que a gente monte. Para a gente ver o tipo dessas partições, o tipo de sistema de arquivos que estão nessas partições, sem precisar montá-las, a gente pode utilizar o comando fsck com a opção "-v maiúsculo. Então, por exemplo, fsck "-v maiúsculo /dev /sdb2". Perceba que ele vai dizer que é um XT3, tá? Então isso aqui é uma dica caso você esqueça. É claro que o fsck não é para essa funcionalidade. O fsck ele é um comando que a gente vai ver depois, que ele é utilizado para poder fazer verificação de erros nos discos, tá, ok? Mas por enquanto essa função aqui vai servir legal aí pra gente, tá, ok? Então por enquanto aí a gente vai utilizar somente essa função. O fsck ele verifica e repara um sistema de arquivos. Então não é essa a funcionalidade dele, mas quebra um galho, tá, ok? Então vamos montar a partição 2. Então mount /dev /sdb2 /var até esqueci o diretório que eu tinha criado, sites. Então mount, faltou o -t ext3, conforme eu vi lá com o comando anterior, /dev /sdb2 /var /sites. Vou fazer a mesma coisa com o SDB3, só que eu vou montar dentro de dados. Ok, vou limpar o terminal. Se eu der o comando df, perceba que
ele já montou aqui as 3 partições. Ok. Aqui a gente tem um problema. Qual que é o problema? O comando mount, ele é um comando temporário. Então, se eu reiniciar essa máquina, essas 3 partições aqui elas vão ser desmontadas, tá? Como assim desmontadas? Para desmontar uma partição, a gente pode utilizar o comando umount. Então, vou limpar aqui. Para desmontar uma partição, a gente utiliza o comando umount seguido da partição que a gente quer desmontar, ok? Então, por exemplo, vou desmontar barra dev barra sdb1. Se eu der um df, perceba que agora só o sdb2 e o sdb3 estão montados. Eu também posso utilizar o mount indicando os diretórios que vão ser desmontados. Então, barra sites, por exemplo, e ele desmontou o barra dev barra sdb2, ok? Então, o comando mount ele é temporário. Para que a gente consiga fazer o comando mount, a montagem de partições serem permanentes e serem feitas na inicialização do sistema operacional, a gente precisa editar o arquivo /etc /fstab /dev /fstab. Ok. Na última linha do fstab a gente vai adicionar as partições que a gente quer montar. Então, por exemplo, vamos montar só a sdb1. Então, na primeira coluna a gente vai utilizar, tem até aqui em cima aqui a anotação, uma ajudinha aqui dizendo o que é cada coluna. Na primeira coluna vem a partição. Então, /dev /sdb1. Na segunda coluna vem o ponto de montagem, no caso o diretório que a gente quer montar. Então é /var /backup. Na terceira coluna vem o tipo dessa montagem. No caso, a gente está utilizando uma partição do tipo ext4. Em seguida vem as opções. As opções são várias. Eu não vou falar sobre todas elas aqui agora porque vai demorar muito. Então, no artigo que eu for publicar essa videoaula, eu vou colocar também lá todos os tipos que existem disponíveis para colocar aqui. E também vou colocar as opções que a gente pode utilizar em dump e pass, ok? Eu não vou entrar em detalhes nessas opções. Então, nas opções aqui a gente vai utilizar a opção defaults, que é o suficiente para poder iniciar aí de uma maneira adequada para a gente utilizar essa partição. Ok, vou sair do meu arquivo salvando, ok? Beleza. Para poder ler aquele arquivo a gente pode utilizar o comando mount-a. Então o mount-a ele vai montar tudo que está dentro do fstab. Então se eu der um df, perceba que ele montou aqui o sdb1, tá? Em /var /backup. Vamos fazer um teste, tá ok? Eu tenho aqui o sdb1 montado no fstab e tenho o sdb3 montado em dados 3. Eu vou reiniciar essa máquina. Ok, terminei de reiniciar a minha máquina. Vamos dar o comando df. Perceba aqui com o comando df que o sdb1 que está montado em /var /backup, que eu coloquei dentro do fstab, ele foi montado corretamente, de acordo com o que eu especifiquei. Entretanto, o sdb2, que estava montado lá antes, ele não voltou montado, ele desmontou. Então, essa é a diferença entre você utilizar o comando mount e o comando e a edição do arquivo fstab, tá ok? Beleza. Bom, para fechar aqui a nossa aula, eu vou falar um pouco sobre o comando fsck. O fsck ele não tem muito mistério, tá ok? Até a sintaxe dele também é bem simples. Ele basicamente vai verificar e reparar um sistema de arquivos. Então, a sintaxe dele é o fsck seguido da partição que você quer verificar. Por exemplo, fsck /dev /sdb1. Entretanto, tem um detalhe, tá? Perceba que ele não vai permitir eu fazer o fsck de partições que estejam montadas. Então aqui, ó, /dev /sdb1 is mounted. Então a gente precisa desmontar o sdb1 e depois montá-lo ali novamente. Então, se você vai desmontar uma partição,
É muito recomendado que antes de você fazer a desmontagem, você utilize o comando sync, tá? O comando sync, ele sincroniza o que está na memória para o disco rígido. Então, dependendo da forma que você montou, se você montou de uma forma síncrona ou assíncrona, tá? Pode ser que se você desmontar sem dar o sync, você tenha problemas aí. Então, utilize o sync, tá? E só depois você vai lá e desmonta. Então, o mount /dev/sdb1 db1. Ok, desmontei. Agora sim eu posso utilizar o comando fsck. Ele diz que está limpo, não tem problema, tá? A gente pode utilizar também aqui o fs, se for um disco muito grande, você pode utilizar a opção "-c", que aí mostra a barra de progresso. Então SDB1, por exemplo. Como aqui é muito rápido, ele não vai mostrar, tá? Então se fosse um disco maior, ele mostraria ali a barra de progresso, tá bom? E também um detalhe que ele só mostra isso se for uma partição do tipo XT2 ou XT3. Então o SDB2 é um XT2 ST3. Entendeu? Aí ele vai lá e mostra. Se não for, ele não vai mostrar. Um outro detalhe é que o FSCK, sem nenhum parâmetro, ele apenas verifica. Então ele vai verificar se tem erro, né, e vai te avisar. Se você quiser reparar automaticamente o sistema de arquivos, você pode utilizar a opção "-p", fsck-p/dev/sdb1. Como aqui não tem erro nenhum, ele não vai reparar. Caso tivesse, ele iria reparar esse sistema de arquivos de uma forma automática. Tem também a opção "-r", fsck-r, que aí, conforme ele for reparando o disco, ele vai te perguntando, posso reparar isso, posso reparar aquilo. Ele não vai fazer de forma automática, tá? Então, beleza, galera. É isso daqui. Eu acredito que seja suficiente aí para a gente poder gerenciar os discos aí de uma forma adequada, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida eu estarei à disposição no artigo onde for criada aqui a aula. Vai ter lá um documento explicando algumas coisas, alguns conceitos interessantes. Deixe lá a sua dúvida. Não deixe de se inscrever no nosso canal. A sua inscrição e o seu like quando você curte um vídeo nosso é o nosso pagamento, tá? No caso é o meu pagamento, porque por enquanto só eu que estou gravando aula, mas quem sabe futuramente tenha mais gente aí. Então o curso é gratuito, o nosso pagamento aí é esse, cara. Se inscrever no nosso canal, se você curtir a nossa página no Facebook e se você der um like lá no nosso vídeo, já tá ajudando pra caramba, tá ok, galera? Tem também aqui um botãozinho de doação no nosso site que eu inaugurei. Não sei se vai render alguma coisa isso daqui, mas de qualquer forma, se você se sentir tocado aí no seu coração e tiver gostado do curso, achar que ele vale pelo menos alguns 50 centavos, vá lá e doa aí qualquer R$1 que a gente agradece de braços abertos. De braços abertos, ok? Agradeço a todos e até a próxima aula.